dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia de quê? Dia de alegria. Temos aí o final de semana pela frente. Oportunidade maravilhosa para quem está com as suas atividades atrasadas, atualizar, não é isso? E quem está com tudo em dias, aproveitar o final de semana. Pessoal, é o seguinte, na nossa aula de hoje, na nossa aula de português, nós vamos estar estudando mais um gênero textual, tá bom? Só em eu mostrar aqui algo a vocês, você já vai descobrir o que é. O que é isso aqui? Um envelope. E em um envelope você coloca o quê? Em um envelope você coloca uma carta, não é isso? Então, o gênero que nós vamos estudar hoje é carta. O nosso gênero textual hoje é carta. Pessoal, hoje a carta ainda é muito usada, mas a carta hoje ela não é tão usada como ela foi mais algum tempo atrás. Com a tecnologia veio aí o e-mail, né? Hoje nós temos o WhatsApp, que tem sido a maneira pelas quais as pessoas têm se comunicado mais. No entanto, a carta ainda é muito usada. Para que serve a carta? A carta ela tem um objetivo de informar. Você manda uma carta para alguém passando uma informação. Você manda uma carta para alguém dando notícias suas. Você manda uma carta para alguém fazendo convites. Então, a carta, ela ainda é bastante usada. A carta, ela tem uma estrutura para ser feita. Uma carta, ela não é feita aleatoriamente de todo jeito. Existem algumas regras que devem serem seguidas quando a gente faz uma carta. Existe uma carta que eu posso mandar para uma amiga, onde eu posso trabalhar o quê? Uma linguagem do meu dia a dia. Aquela linguagem onde eu posso falar uma gíria, aquela linguagem onde eu uso aquelas palavras bem familiares, não é isso? Uma linguagem mais informal. Posso mandar uma carta para uma autoridade? Posso. E aí essa carta, ela já vai ser o quê? Ela já vai ter uma linguagem diferente, uma linguagem mais formal, onde eu vou falar com a pessoa usando termos, não é, mais adequados para falar com alguém que tem, digamos assim, você manda uma carta para um prefeito, você vai mandar essa carta para uma autoridade. Então, essa carta, ela já precisa o quê? Ter uma linguagem mais formal, uma linguagem que seja mais de acordo, não é, com aquela pessoa que eu estou mandando. No entanto, se eu estou mandando para minha prima, para minha colega, eu vou mandar na minha linguagem, né? Na minha linguagem que eu falo normalmente, que posso colocar uma gíria, posso colocar uma brincadeira. Então, a carta, ela é importante e é importante que a gente saiba como é que eu monto a estrutura de uma carta, certo? Quando a gente pensa em uma carta, a gente vai pensar o seguinte, no envelope. Gente, quem lembra aqui, quantas vezes você já viu os correios, né? O carteiro vindo e entregando cartas nas casas. Talvez até na sua casa você já presenciou o carteiro entregando uma carta, não é isso? Então, eu preciso colocar a minha carta, que ela pode ser mandada de dois jeitos, viu, gente? A carta, por exemplo, eu posso mandar uma carta pelos correios ou eu posso mandar uma carta por mãos próprias. Como assim, professora? Digamos que você vai mandar uma carta para um tio seu que mora no Recife. Aí está ainda alguém que conhece seu tio e que mora perto dele. Você pode preparar sua carta, coloca no envelope e manda aquela pessoa entregar, não é isso? Só que, no geral, isso é mais difícil de acontecer. A maneira como a gente trabalha mais com a carta é mais mandando pelos correios. Então, quando eu tenho o meu envelope ele tem duas partes que precisam ser preenchidas. Essa parte da frente da caixa, que é onde eu coloco minha carta,
Aqui, eu vou escrever sobre o destinatário, tá? Ou o remetente, não é isso? Vou escrever sobre o remetente. O que é o remetente? O remetente é a pessoa que está enviando a carta. Então, por exemplo, eu estou mandando uma carta para minha prima. Então, o remetente aqui eu vou botar o quê? O meu nome, Cleone Leite de Sá Alves. Aí aqui vou colocar o meu endereço, não é? Rua tal, tal, tal. Vou colocar a cidade onde eu moro e também o CEP. Vocês sabem que cada bairro tem o quê? Tem o seu CEP, não é isso? Aí, essa parte de trás da carta, ela já é o quê? O destinatário. O que é o destinatário? O destinatário é a pessoa que vai receber a minha carta. Então, para que os correios eles saibam onde é que vai entregar a carta, para que o carteiro saiba, é preciso o quê? Que tenha o endereço colocado de forma correta. Então, digamos que o nome da minha prima seja Ana Paula de Souza Vieira, um exemplo. Aí, depois que eu coloco o nome dela, que é para quando chegar na casa... Porque já pensou? Uma casa mora 5 pessoas, aí chega uma carta lá, não diz para quem é. As pessoas vão ficar sem entender, e essa carta é para quem, né? Então, preciso escrever aqui no destinatário para quem é a carta. Então, boto lá, Ana Paula, e coloco o sobrenome. Aí, coloco o endereço para que o carteiro saiba onde ele vai entregar. Aí, eu coloco o quê? Rua Padre Antônio Nazarro, aí número 200 e tanto, não é isso? Aí coloca a cidade que vai, então digamos assim, que seja Caruaru, aí boto o estado do Pernambuco e coloco também o CEP. Então, o destinatário ou o remetente, que eu coloco na parte da frente, é aquele que está mandando a carta. E o destinatário é aquele que está o quê? Recebendo a carta. É importante ter isso aqui? Sim, para saber quem está mandando e para que o carteiro saiba onde ele vai entregar essa carta. Não é isso? Então, eu vou agora mostrar para vocês, eu fiz um modelo de uma carta mostrando a estrutura dela. Eu vou agora no quadro mostrar a você a estrutura para se escrever uma carta, tá bom? Então, vamos lá para o quadro e eu vou mostrar a você essa estrutura. Vamos lá? Olha, gente, partes de uma carta. Vamos ver aqui quais são as partes de uma carta. As partes de uma carta é local e data, saudação, o corpo da carta e a despedida, tá? Vamos ver aqui parte por parte. A primeira coisa que eu coloco quando eu vou escrever uma carta é o local e a data. O local é a cidade onde a pessoa que está escrevendo a carta está. Por exemplo, se fui eu que escrevi minha carta, eu botei o nome da minha cidade. É o local. Serra Talhada, 1º de setembro de 2020. Tá vendo? A primeira coisa que precisa ter na carta é isso. O local e a data. Serra Talhada. Aí isso aqui vocês já viram bastante na escola, todo mundo sabe que a vírgula ela serve para separar o quê? O nome de cidade da data, não é isso? Então, se eu não colocar essa vírgula aqui, fica errado, tá bom? Então, o primeiro passo quando eu vou escrever uma carta é botar o nome da cidade que eu estou e a data, tá certo? A segunda coisa que eu vou fazer é uma saudação. Por exemplo, aqui essa saudação eu estou escrevendo para minha prima Bruna. Aí eu vou e coloco aqui, querida prima Bruna. Se aqui eu estivesse escrevendo para uma amiga, eu podia botar amiga Mariana, não é? Se eu estivesse escrevendo para uma autoridade, eu já colocaria senhor Antônio tal e tal.
um exemplo, usaria um pronome de tratamento. Como aqui eu estou dando um exemplo de uma carta informal que eu estou escrevendo para uma pessoa que é da minha intimidade, que é minha prima, então eu usei aqui o quê? O querida, um termo carinhoso e ao mesmo tempo um termo de intimidade. Vem aqui agora o corpo da carta. O corpo da carta, gente, é tudo o que eu vou falar naquela carta para a pessoa. Todo o assunto que eu tenho, eu vou colocar aqui. Aí, olha aqui, eu botei assim na minha carta, ó. Aqui foi a saudação, querida prima Bruna. Aí, aqui o corpo da carta, ó. É grande, faltou o acentinho ali do viu, gente? Vocês veem que tem o acentinho aqui. Não vou botar agora porque eu tô com as mãos ocupadas. É grande a alegria que volto a escrever para você. Espero que estejas bem. Aí vou continuar aqui. Sábado foi meu aniversário e quero te convidar e quero te contar as surpresas que tive. Aí nesse corpo da carta, eu vou o quê? Vou aqui estar falando sobre todas as surpresas que aconteceram no meu aniversário. Ainda no corpo da carta, eu vou botar o quê? Aguardo a sua resposta. Aí venho e termino a minha carta. Aqui vem a despedida. Um forte abraço. Sua prima que te ama, Paula. Então, olha aqui como é formado o corpo da carta. O corpo de uma carta é formado por local e data, né? Como a gente viu. Saudação. Corpo da carta, que é o assunto que eu vou colocar, tudo aquilo que eu quero falar. Outra coisa, uma carta, ela não pode ser tão curta, não é? Ela é de um tamanho médio ou longo, senão ela fica bilhete, não é? Médio ou longo. Então, é o corpo da carta. Todo assunto que eu tiver para colocar, para falar com essa pessoa, tá aqui no corpo da carta. E finalizo com uma despedida, onde deixo um abraço, onde deixo um beijo, não é? Onde digo que estou com saudade, que amo a pessoa, não é? Então, essa aqui é a despedida. E não pode esquecer de colocar isso aqui, ó, o seu nome no final da carta, que tá aqui em despedida. Um forte abraço, sua prima que te ama, Paula. Paula escreveu essa carta. Se não tivesse o nome de Paula aqui, ia ficar, a carta fosse encontrada sem o envelope, ninguém ia saber de quem era. Então, é preciso o quê? Ter o nome. Então, esse aqui são partes de uma carta. Local e data, saudação, corpo da carta e despedida. Tá bom? Então, esse aqui são as partes de uma carta. Viram aí, pessoal, como é que se escreve uma carta? Então, nesse gênero textual carta, qual vai ser a sua atividade? Eu quero que você pense assim. Pense em uma pessoa que seja uma amiga, ou que seja uma prima, ou que seja sua avó, alguém que está com algum tempo que você não vê. E você quer mandar uma carta para ela contando as suas novidades. Então, eu gostaria que você escrevesse uma carta, colocasse em um envelope e enviasse para essa pessoa. E essa pessoa mora aqui na minha cidade. Melhor ainda, lembra que eu disse a você que essa carta pode ser mandada por mãos próprias? Alguém que você conhece pode ir na casa dessa pessoa e pode entregar essa carta sua. Tia, eu queria mandar uma carta para uma pessoa que está lá em São Paulo, está bem longe. Uma oportunidade maravilhosa que você tem. De quê? De fazer essa carta e de mandar alguém colocar nos correios para você. E manda notícias para essa pessoa e pede também notícias dela, para você saber como ela está. Então, pessoal, a atividade de hoje de português é essa, certo? Dentro do gênero textual carta,
você vai escrever uma carta para alguém, agora usando aquela estrutura que eu mostrei lá no quadro e fazendo, ok? Então, essa é a sua atividade de português, tá bom? Oi, gente. Na nossa aula de geografia, nós vamos estar estudando sobre os continentes e os oceanos. Aí você vai estar abrindo o seu livro na página 44. Pessoal, eu trouxe hoje o globo, tá? O globo terrestre aqui para a gente dar uma olhadinha. Veja só, no globo terrestre a gente tem aqui a parte que é de terra, não é isso? Temos a parte, deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho. Nós temos aqui a parte que é de terra e temos o quê? Temos a parte que é de água, não é isso? Olha só, toda essa parte azul, ela é o quê? Representa a água dos oceanos, não é isso? E aí, quando nós olhamos, nós percebemos que existe mais água do que, não é, do que terra seca. Então, 71%, não é, do planeta, ele é formado, ele é o quê? Formado pelas águas, não é? Ele está coberto pelas águas. Agora eu quero chamar a atenção sua para uma coisa. Veja só, aqui estão os continentes, né? Isso que esses aqui que representam o quê? Os países, certo? Que representam os países. Se você observar aí no seu livro, veja bem, na página 44, ele apresenta 4 globos. Nesses 4 globos que ele apresenta, que é globo como esse aqui, ele mostra no primeiro, onde toda essa parte aqui, que é formada pela terra seca, ele está o quê? Todo junto. E aí, depois ele já vai o quê? Se afastando um pouco. Bem, gente, o que se sabe é o seguinte. Os estudiosos, cientistas, têm descoberto que o planeta Terra, a parte que está toda em terra seca, ela, há muitos e muitos anos atrás, esses continentes, eles eram todos juntos. Ou seja, eles ficavam aglomerados em um só lugar. Depois foi se descobrindo, e depois foi que eles descobriram por quê, que essas partes da terra seca, eles foram se afastando, eles foram se movendo e foram se dividindo. Até o ponto em que chegou aqui, ó. Você vê que aqui tem algumas partes de terra seca, aqui já vem outras, aqui já vem outras. E a essas partes de terra seca, não é, que não está inundada pela água, damos o nome de continentes. Continentes é o grupo de quê? Vamos chamar de grupo, tá bom? É o grupo de países que estão juntos. Então, pessoal, como é que se deu essa divisão? Tia, se antes os continentes eles estavam todos juntinhos, por que é que hoje existem uns que estão afastados dos outros, uns afastados dos outros? Porque eu quero lembrar você, quando nós estudamos sobre as placas tectônicas, quem lembra aqui? E a gente viu que as placas tectônicas são o quê? É partes da Terra, no entanto, são divididas. Vamos pensar assim, essa mão minha é uma placa tectônica. Essa outra mão minha é uma outra placa tectônica. Então, elas estão juntas. Foi se descobrindo que essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento. E aí, quando elas se movimentam, o que acontece? É aquilo que a gente chama, quando acontece os terremotos. Lembra? Os terremotos, os maremotos. Por quê? Porque o abalo das placas, são as placas tectônicas se movendo. Quando elas se movem,
elas o que? Provocam um abalo, digamos assim, no continente que está ali, não é? Nas partes que estão ali em cima dela, não é? Então, essas placas tectônicas, elas são responsáveis por essa separação da terra seca, que antes eram todas juntas e depois elas foram o quê? Elas foram se separando. Então, se descobriram que o quê? Que as placas tectônicas, elas se movem e elas também se separam umas das outras. Então, com essa separação das placas tectônicas, houve a formação de quê? Dos continentes. E hoje nós temos quantos continentes? Quantos continentes nós temos? O que são continentes, professora? Continente, gente, digamos assim, é uma parte de terra seca, onde ali existe vários países juntos. Por exemplo, nós temos, quais são alguns continentes que nós temos? Quais são os 6 continentes que nós temos? Olha, a África, a América, a Antártica, a Ásia, a Europa e a Oceania. Nesse nós estamos em qual? Nós estamos na América, não é isso? Olha, nós estamos aqui, ó, na América, certo? Aqui, ó, nós estamos aqui na América. E aí, porque nós estamos na América, ó, tudo isso aqui chama-se o quê? Ó, chama-se um continente. Olha, todos esses países aqui que estão juntos, ele chama-se um continente. Esse continente, ele recebe o nome de América. Nele nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, nós temos vários países juntos que formam o quê? Um continente. Aí já vem o continente, o quê? O continente da África, que já são outros países que estão juntos, da Ásia, não é isso? Só que antes, esses continentes, o que eu disse há pouco, eles estavam todos juntos. Mas por conta das placas tectônicas que foram se movendo, esses continentes, eles hoje estão o quê? Afastados uns dos outros, não é isso? E aí ele diz assim que historicamente existe 4 oceanos. Nesses continentes existe 4 oceanos. Quais são? O Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. E, por exemplo, o nosso país, ele está em qual desses oceanos? No Oceano Atlântico, não é isso? Ele faz parte do Oceano Atlântico, que é considerado o oceano mais importante, gente. É considerado, ó, o oceano mais importante que tem. Então, olha, por que ele é considerado o oceano mais importante, professora? Por quê? Porque aqui diz o quê? Que ele é mais utilizado para as navegações, não é isso? Temos o Oceano Ártico, que é o quê? Que está localizado no Polo Norte e tem suas águas o quê? Suas águas estão congeladas. A maior parte das suas águas, elas estão congeladas. Então, os mares constituem a porção do oceano que banha os continentes e as ilhas, certo? Então, ó, gente, vamos lembrar que as placas tectônicas, elas se movem, sim. Aí, quando a gente pensa assim, por que o Brasil é um país que ele não tem terremoto? Por que o Brasil é um país que não anda tendo maremoto? Porque ele não está, digamos assim, na divisa de uma dessas placas. Porque, ó, digamos aqui tem uma placa, aqui tem outra. Se o Brasil tivesse bem aqui, quando ela se movesse, o que é que ia acontecer? Ia acontecer o terremoto, porque ele estava na divisa de uma dessas placas. Como não está, então, graças a Deus, nós somos o quê? Um país muito abençoado. Pessoal, você vai fazer a sua atividade, que está na página 46. Uma atividade curtinha, não é? Que está na página 46 até a 48. Então, essa vai ser a sua atividade. Eu vou postar um vídeo
explicando e mostrando para vocês entenderem melhor imagens sobre as placas tectônicas. O que acontece com elas, como é que elas se movimentam, tá bom? Então, abaixo da aula hoje vai ter esse vídeo que assim que você terminar de assistir essa aula, antes mesmo de você fazer a sua atividade, você já vai lá e já assiste esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Cheiro!